junto comigo, aplaudissem esse povo que está servindo logo cedinho aqui. A maioria chega antes das 4 da tarde para poder tudo que está aqui acontecer. Amém? Diz para a pessoa que está do seu lado: deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Queridos, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande pregar sobre a parábola tão conhecida como parábola do filho pródigo. É um dos maiores, eu acho que ele se iguala a pregar sobre a igreja de Laodiceia, porque é um assunto muito batido já. Quem nunca, eu vou fazer uma pergunta aqui, quem nunca ouviu a parábola do filho pródigo aqui, levante uma das suas mãos. Quem nunca ouviu? Todo mundo conhece bem a parábola do filho pródigo, amém? Então, é muito difícil pregar sobre algo que já se prega tanto, que é tão conhecido. É muito difícil ir profundo nisso. E eu confesso a vocês que até sexta-feira a palavra seria outra, não tinha nada a ver com isso. E foi quando o nosso pastor mandou um texto nos grupos do David Wilkerson, pastor David Wilkerson, e quando eu vi aquele texto eu falei: Senhor, obrigado. E de repente aqui no culto de sexta, o Lemuel começou a pregar, eu falei: Senhor, está encaixando com aquilo que eu li no texto. Aí quando foi ontem no DIP, Juliano pregou aqui para os jovens, eu falei: Deus, é para esse caminho que eu tenho que ir. Estava tudo anotado para outro lugar. Quando foi hoje, eu tirei o dia todinho para reformular tudo e refazer aquilo que Deus tinha mandado. Confesso que eu fiquei com medo de gravar até aquele vídeo falando que a palavra seria o caminho de volta. Eu estava com medo de gravar e de repente não ser aquilo. Eu falei: Senhor, será que eu gravo esse negócio? Deus queimando meu coração. Pode falar, meu filho. Aí eu fui na fé do jejum, né? Estava de jejum, aí eu falei: não, eu vou na fé então do jejum. Pelo menos eu acho que eu ouvi a voz do Espírito, não foi o capeta no meu ouvido. Eu queria que você abrisse, ligasse sua Bíblia, ou somente tomasse nota aqui. A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 5, no versículo 11. A gente vai ler um pouco sobre isso, já que todo mundo conhece. Eu vou ler pouco, vou evitar falar muito esse texto, até para que a gente não fique muito focado nas letras. Tá lá já? Tá. Não é isso não. Lucas 15, tá 5. Eu falei 5? Perdão, gente. Tá vendo? Todo mundo sabe a palavra do filho pródigo e eu não. Porque eu fui o único que não sabia. Eu falei 15, eu falei 15. Viajei, perdão. Jesus continuou e disse assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Só até aí. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para a gente entender melhor isso aí, vagens de alfarrobeira seria lavagem de porco. Seria um monte de resto de comida misturado. Resto de... Hoje uma lavagem seria resto de arroz, macarrão, feijão, peixe, carne, frango, salsicha, salame,
maioria azedo, viu? A maioria estava azedo. Então, arroz azedo, feijão azedo, que é terrível comer um feijão azedo. Arroz azedo você tem gente que não percebe tanto, mas o feijão azedo é terrível. Ele é desesperador, além da dor de barriga que isso causa, aquela que você fica internado no banheiro. Você não sai do banheiro porque é desesperador. E daí a gente já conhece o resto da história, né? Mas aí eu queria tratar com vocês alguns pontos muito importantes que muitas vezes, eu não sei por você, mas por mim, passou desapercebido ao ler essa história. Muitas vezes a gente lê a história com a nossa perspectiva cultural, com a nossa perspectiva de vivência relacional, de acordo com a perspectiva que nós temos da nossa família, e isso faz com que a palavra de Deus muitas vezes perca a essência do que ela quer ensinar para a gente. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz aí que o filho pediu tudo que tinha ao seu pai, muitas vezes na nossa cultura isso é uma coisa normal. Ou muitas vezes alguém aqui que não teve pai pode assim pensar e falar assim: eu queria fazer isso com meu pai, eu não tive nem essa oportunidade de pedir tudo que ele tinha, porque ele nunca me deu nada. Quantos que não tiveram um pai, irados com o pai, disseram: aquele miserável nunca me deu nem um sabonete, aquele miserável nunca me deu nada, aquele cara, eu odeio ele. Quantos fizeram gestos obscenos e falaram palavras torpes contra seus pais? Eu falo isso com propriedade porque eu já fiz isso muitas vezes. Já aconteceu de muitas vezes eu ver o meu pai na rua quando eu era criança, e também por influência do que eu ouvia, eu já fiz gestos até obscenos para ele, muito desonroso. Eu falava mal do meu pai, eu realmente falava palavras torpes com ele, eu odiava ele. E uma das frases que vivia na minha boca era essa: aquele miserável nunca me deu um sabonete. Porque eu ouvia essa frase e eu aprendi a reproduzir essa frase. Não era nem a minha mãe que dizia. Minha mãe nunca me colocou para falar mal do meu pai, nunca. Isso ela nunca fez, graças a Deus. Mas eu ouvia constantemente essas coisas. E aí, nessa história totalmente diferente, a gente está vendo um enredo totalmente diferente. Então eu quero que você entenda que... Muito obrigado, meu irmão. Eu quero que você entenda que essa história, está no enredo de um pai que ama o seu filho, de um filho que era para amar o seu pai intensamente, de um pai que fez tudo pelo seu filho e de um pai que dava tudo ao seu filho. E por algum motivo, a gente não sabe o que é, mas aconteceu uma frieza afetiva muito grande entre esse pai e esse filho. Na verdade, entre o filho para o pai e não do pai para o filho. E com essa frieza afetiva muito grande, como eu disse, a história não conta, mas eu posso deduzir algumas coisas por ser filho e por ter muitas vezes ter sido rebelde também. Acredito eu que esse filho, ele tenha encontrado outros heróis. E aí começou uma frieza afetiva, porque o pai já não era mais o herói dele. Ele encontrou outros relacionamentos que faziam mais sentido para ele. E o pai já não era mais aquela pessoa com quem ele tinha relacionamento. Ele encontrou outras inspirações. Perceba que quando você hoje que vive o Evangelho, você não tem os pais em Jesus, e você encontra uma outra pessoa ou outras pessoas na igreja, como nossos pastores, nossos líderes, como inspiração, você muitas vezes, você agora bota numa balança, digamos assim: não, peraí, isso aqui eu não vou imitar o meu pai, porque ele não é inspiração nisso, porque ele bebe muito, e eu não vou imitar essa parte de vício do meu pai. E você começa a adquirir outros pais. Isso é promessa de Deus, porque ele disse que aquele que deixar pai, mãe, filho, irmão, parente, tudo que for,
eu vou lhe dar 100 vezes mais paz, mais irmãos. Isso é promessa de Deus. Então não fique triste se isso acontecer com você. Isso aconteceu comigo, isso acontece com muita gente. Amém? Então, além disso, eu vejo que esse filho, ele começou a ver outros princípios de vida. Os princípios que o pai acreditava, ele começou a não acreditar mais. E isso resultou numa frieza afetiva entre os dois. O que o pai acreditava, aquele menino olhou assim, olhava para o pai e dizia: poxa, eu não acredito mais nisso. Só que a gente sabe que esse pai era cristão. Então esse filho começou a não acreditar nesses valores. E tudo isso começava a se chocar com os valores desse filho, com os valores do pai. E o valor do filho começou a se chocar um com o outro. Então, por que eu estou falando desses princípios? O primeiro princípio que eu falei, que eu enxerguei nisso aí, foi a frieza afetiva. Porque muitas vezes a frieza afetiva, a frieza relacional, a frieza de inspiração em homens de Deus, pode ser, você pode estar colocando aí como seu pai físico, mas também você pode pensar como uma paternidade espiritual. A frieza afetiva vai lhe distanciar da sua paternidade espiritual, da sua paternidade física. De qualquer forma, a frieza afetiva ela vai distanciar. Além disso, uma outra característica que eu vi no coração desse filho foi a falta de temor. Esse filho perdeu o temor, porque diferente da nossa cultura, era inadmissível que um filho, principalmente o mais novo, pedisse a sua parte da herança. E diferente do que nós conhecemos hoje, com a nossa mente ocidental, a maneira de repartir os bens era muito diferente do que a gente conhece hoje. Não tinha nada a ver com o que nós conhecemos hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 21, versículo 15. Deuteronômio 21, 15. Naquela época existia ainda a poligamia. E um homem tinha mais de uma mulher muitas vezes. Isso porque ele podia sustentar mais de uma mulher. E muito bem. E não é só por isso, mas porque a lei foi se adequando. Os homens foram aprendendo a lei de Deus, porque esses eram princípios errados. Certo? Desde o começo, desde Gênesis, o Senhor falou: deixará homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, não as suas. Então desde o início, Deus sempre botou o homem para ser monogâmico, para ter somente uma esposa. Amém? Os homens? Mais força, amém, homens? As mulheres, amém? As mulheres estão mais felizes que os homens com essa notícia, tá vendo? Então, se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem um filho, e o filho mais velho for o filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade dos filhos, não poderá dar o direito do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Último versículo, próximo. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe uma porção dupla. Diga para alguém que está perto de você: porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O que acontece? Esse jovem mais moço, quando ele foi pedir a sua herança, pela lei, ele receberia a metade do que o seu irmão receberia, porque o irmão mais velho ficou em casa. Deu para entender agora? E o que é que acontece? Até a morte do pai, porque a herança era dada ao filho mais velho e não ao mais moço. Então eu preciso que vocês entendam isso, porque lá na frente vai ter uma coisa diferente. Então a herança era dada ao filho mais velho, e era uma herança dobrada, era uma porção dupla, e essa porção era dada em vida. O pai dava em vida, ele não deixava um testamento. Como é hoje, por exemplo, no Brasil, o pai de muita gente vai botar lá um testamento, vai: eis que deixo as dívidas da Casa Bahia para o meu filho e tal.
deixo as dívidas da loja tal para o meu filho, porque hoje em dia estão deixando mais dívida do que herança. Então, antigamente se dava uma porção dupla, uma porção dobrada. Isso te faz pensar em alguma coisa? Esse lance de porção dobrada, não, né? Ainda não, né? Já já a gente pensa. Então, essa falta de temor fez com que esse filho desvalorizasse o legado que ele tinha do pai. Porque o filho mais velho recebia a porção dupla e ia embora. E o filho mais novo ficava em casa até o pai morrer. E daí ele continuava o nome da família. Diferente do que acontece hoje. Por exemplo, minha esposa tem sobrenome Oliveira. Oliveira vem de oliva, aqueles que trabalham com azeite de oliva. Tem alguém aqui com sobrenome Ferreira? Pronto, ó, Ferreira. Então trabalha com ferro, não com madeira. Bem? Então, os nomes foram dados dessa forma. E aquele filho, ele tinha o dever de continuar o legado do pai dele. E ele decidiu descontinuar isso. Deu para entender? Por que a falta de temor? A gente vai um pouquinho mais longe nessa falta de temor, para você entender. Bota para mim, deixa eu abrir aqui Deuteronômio 20. Deixa eu dizer qual versículo. Rapidinho. Versículo 18 era o próximo. Perdão. Esse versículo tem algum título aí na Bíblia de vocês? Tem? Gachou foi tudo agora. Não entendi foi nada. Como? Castigo do filho rebelde. Na minha tem assim: como agir com o filho pervertido. Ou seja, com o filho que pratica a perversão. Certo? Olha o que diz, ó. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, passa. O pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. Próximo. E dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel. Todo Israel saberá disso e temerá. Esse era o castigo. A gente sabe, vocês leram, que esse menino gastou tudo de maneira irresponsável. O pai sabia com certeza disso. Provavelmente essas amizades que ele teve antes estavam ligadas à bebedeira. Muitas vezes bebeu escondido dos pais. Muitas vezes andava em farra escondido. Porque até que alguém tenha coragem de chegar para o pai e dizer: me dá minha parte da herança, ele já fez muita besteira antes. Para criar coragem, ninguém chega do nada. O cara está vivendo santo do nada e fala assim: agora me dá minha herança. E se rebela de uma vez. Ninguém cai dessa forma. Eu aprendi com Paul Washer. Ele diz assim, que ninguém cai em pecado, vai deslizando até chegar nele. Ninguém cai em pecado de vez, vai deslizando aos pouquinhos até cair nele. Versículo 13 de Lucas 15 diz assim: não se passou muito tempo. Cara, isso é uma afirmação muito forte. Não sei se você percebeu isso já, mas em nome de Jesus você vai entender. Diferente de hoje, que o dinheiro rola solto. Para quem tem dinheiro, rola solto. Se você bota uma propriedade à venda, um carro à venda, é mais fácil você vender do que era antigamente. Antigamente, as coisas eram feitas muito mais no câmbio, ou seja, na troca. O cara tinha 1 quilo de arroz, ele trocava por 1 quilo de feijão. Hoje não pode trocar 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão, porque 1 quilo de feijão dá quase 4 de arroz, se brincar. Caríssimo feijão carioca. Então, esse cara
vendeu as propriedades do pai. Entenda isso, porque não passou muito tempo. Se não passou muito tempo e o dinheiro não era tão fácil de se ter, era algo mais escasso, esse jovem provavelmente vendeu as propriedades do pai a preço de banana. De banana daquela época, que até a banana não está tão barata. Estão entendendo? A desvalorização do legado do pai. Esse jovem, ele desvalorizou tanto o pai, tanto que o trabalho de uma vida do pai foi desvalorizado através de venda das propriedades, do que ele tinha para receber. Ele vendeu muito rápido isso. A Bíblia diz que não se passou muito tempo, esse cara vendeu tudo. E eu imagino esse pai olhando para esse jovem e dizendo assim: cara, não faz isso, isso aqui foi tão difícil de conquistar, não faz isso, meu filho, isso aqui é teu legado, eu já estou velho, breve vou morrer, isso aqui vai ser tudo seu, você vai poder continuar isso aqui, cara, e você vai fazer do que você quiser, você ainda é moço. Eu digo mais, esse cara desvalorizou tanto o legado do pai, que a Bíblia não diz que ele saiu casado. E se ele tivesse saído casado, seria um detalhe muito importante para a Bíblia mencionar. E a palavra de Deus não menciona. Pelo contrário, ele foi embora para se divertir, para farrar, para acabar com todos os bens que ele tinha. Ele privou o pai. Ele privou o pai de vê-lo entrando casado. Você já pensou nisso? E muitas vezes, alguns de nós casamos de forma errada, privando o pai, privando mãe, privando a mãe de entrar com você como homem, privando o pai de entrar com você como mulher. Muitos homens, muitas mulheres aqui no nosso meio e principalmente fora, privaram os seus pais de entrar com você no altar, sorrir, se alegrar e dar um beijo na sua cabeça e dizer: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha. E casaram em rebeldia, assim como esse jovem. Fizeram com que os seus pais ficassem tristes e sofrendo por muito tempo. Por isso, muitas vezes nós não somos tão diferentes desse jovem. Às vezes nós olhamos o que ele fez e dizemos: que prego, que cara mau. Como é que ele faz isso com o pai dele? Como é que ele faz isso com o pai dele que o ama tanto? Aí você pode se justificar e dizer assim: ah, eu perdi minha virgindade, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu abandonei isso porque meu pai não me amava. E a palavra de Deus diz que nós não devemos pagar o mal por mal. Dentro do coração desse jovem também havia muita ingratidão, rebeldia. Esses sentimentos também tomaram conta do coração desse filho. Eles desfazem todo o legado do pai na vida do filho. Muitas vezes esses sentimentos surgem de uma tentativa errada de querer provar ao pai alguma coisa, ou até da aceitação da posição de filho. Pode até ser que ele acreditasse ser melhor que o pai, almejava a posição do pai. Muitas vezes você pode ter dito aí para o seu pai, para sua mãe: quem manda na minha vida sou eu, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Palavras ditas são como flechas, elas podem até ser retiradas, mas elas deixam uma ferida muito grande. Amém? Tá dando para engolir, amém? Eu falo para vocês que primeiro veio para mim. Amém? O pastor tem um olhinho pequeno, aí às vezes vocês não se assustam, mas quando eu olho assim, mas o olhar dele faz medo, porque ele tem aquela cara daquele chinês de filme que bate muito. Você olha aqueles Jet Li, Jack Chan, puxadinho assim, sabe? Eu vou levar uma pizza. E outra coisa que aconteceu, que
estava no coração desse filho. E eu estou falando toda essa palavra para que você examine, assim como eu, o seu coração. Amém? Examine o seu coração. É só para que você examine. E aí o que é que aconteceu? Esse filho também agiu muito errado no egoísmo. Aí você olha assim, oxe, no egoísmo como assim? Ele falou assim para o pai: dá-me o meu direito. Dá-me o meu direito. O filho pensou somente em si mesmo. Sabe por quê? Porque quando os nossos direitos, eles tiram o direito dos outros, principalmente daqueles que cuidam de nós, isso se chama obstinação de coração. Essa obstinação causou privações ao seu pai. A Bíblia diz que esse jovem foi morar numa terra muito distante. A terra era tão distante. Todos sabem que o pai servia a Deus, amém? A cultura de servir a um Deus era uma cultura também, não somente familiar, mas uma cultura territorial. Ou seja, geralmente crente morava perto de crente, que morava perto de outro crente, que morava perto de outro crente, era só crente junto. Não era como hoje, que você está em casa e de repente você começa a oração, aí você está lá orando e de repente você ouve, desenrola, bate. Aí você, meu Deus, quem é esse filho da mãe que está colocando essa música aqui perto de mim? Não era assim, era territorial, estava todo mundo junto. E a Bíblia diz que esse cara foi morar longe, mas imagino eu que ele foi morar muito longe. Sabe por quê? Porque ele foi para uma terra que era normal a cultura de cuidar de porcos. E isso não era normal entre o povo de Deus. Se a gente for olhar a palavra de Deus lá nos Pentateucos, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai ver que era proibida a cultura de porcos. Era proibido isso. Então ele foi para uma terra muito distante. Ele privou esse pai de ver se ele ia se casar ou não. Ele privou esse pai de ver os seus netos. Ele privou esse pai de conhecer a nora. Ele privou o seu pai de dar o último beijo nele quando morresse. Ele não pensou na família, ele pensou em si mesmo. O pai foi privado de tudo, porque naquela época era assim, o filho casava, não é como hoje, que a gente mora muitas vezes numa casa 8x16 ou num apartamento. Naquela época as propriedades eram imensas, os filhos casavam e moravam assim, ô filho, vai morar aqui a 800 metros da minha casa. Era na mesma propriedade, principalmente o filho mais moço. Isso aconteceu quando a gente vê Jacó e Esaú. Esaú, com muita raiva de Jacó, arrumou mulheres para si que desagradavam seus pais e morava tudo pertinho. Tudo pertinho. Uma outra coisa que aconteceu foi a quebra de aliança. Porque quando esse jovem ele abandonou o pai, ele também abandonou o Deus que o pai servia. Tá dando para entender? Tá entrando aí devagarinho, dá para engolir. Houve um abandono do que o pai fazia também. E isso se encaixa com o seu pai espiritual. Um abandono, uma quebra de aliança, um desfazer do legado. Ele destruiu todo o legado através dessa quebra de aliança. Ele viveu irresponsavelmente, ele viveu nas farras. A Bíblia diz que ele viveu esbanjando os bens. Tudo que o pai não fazia, tudo que o pai não ensinou, o cara fazia. Por último, esse jovem viveu na iniquidade. Uma palavra muito falada no meio cristão e pouco compreendida. Por quê? Queridos, o que é pecado? Quem pode me dizer? Fazer igual o pastor, que se você não acertar, você acertou na trave. Quase. Pecado é um erro na trave. Errar o alvo, essa é a palavra correta para pecado. No original, quando a gente fala pecado, é errar o alvo.
Então, pecado é iniquidade? Então, o que é iniquidade? Oi? Um erro contínuo. Fazer igual o pastor, quase. E aí, por que quase? Digamos que você, deixa eu ver aqui, come em casa antes dos seus pais toda vez. E não pensa nos outros. Só que você não percebeu que isso era errado, mas você continuou comendo. Aquilo ali faz de você alguém iníquo? Não faz. Porque foi um erro contínuo, mas você não tinha consciência desse erro. Então, o que seria iniquidade? Como é? Errar sabendo que está errando. Errar conscientemente. Por exemplo, eu tenho aqui uma flecha e eu tenho que acertar aquele quadro vermelho ali do extintor. E eu miro ali no quadro e eu viro para lá e solto. Eu errei o alvo. Eu pequei, mas eu errei com intenção. Eu errei querendo errar. Então, quando nós pecamos, ele precisa ser um deslize. Errar um alvo. Eu mirei aqui, a mão tremeu, tem muita gente olhando para mim. Aí eu errei o alvo. Isso foi um pecado cometido por um crente. Aí você vai, faz assim, aí todo mundo olha para você, você e solta no meio da galera lá. Isso foi um pecado cometido por um iníquo. Isso é iniquidade. Deu para entender? Iniquidade é simples, é quando o errado vira certo e o certo vira errado. Vocês acreditam que é isso que a gente está vivendo hoje? É o tempo da iniquidade. 2 Tessalonicenses fala sobre isso também. Se eu não me engano, no capítulo 2 fala sobre o homem da iniquidade. E a gente vai ver em vários lugares da Bíblia falando sobre iniquidade. Então significa que ele tinha ciência que ele estava quebrando os princípios do pai, mas mesmo assim ele fez. Esse moço não estava vivendo em pecado, ele estava vivendo em iniquidade. Quando o pecado é cometido de maneira agendada, consciente e planejada, tornando-se assim uma cultura, isso se chama iniquidade. Ou seja, quando a gente peca de maneira agendada, consciente e planejada, aí sim, tornou-se uma cultura. E aí, chama-se iniquidade. Iniquidade, ele tem um peso muito forte. Às vezes a gente acha que não. Eu fiquei assustado. Eu tive uns problemas na coluna. Tudo se iniciou por causa de um rompimento que eu tive na posterior da coxa. E daí eu não obedeci o médico que me mandou ir para o fisioterapeuta. E aí eu comecei a compensar de um lado e começou a doer a coluna. E eu fui me machucando, eu fiquei quase 2 anos nesse sofrimento. Eu encontrei um ortopedista bem doido. Aí ele olhou para mim, ele disse uns palavrões, né, comigo, e disse: meu irmão, Edu, vai jogar bola, mano, vai fazer tuas coisas. Eu falei: meu irmão, eu tenho medo de jogar bola hoje, pô. Eu tenho medo de correr, eu tenho medo de andar hoje, por causa da dor. Aí ele falou para mim: não, cara, aí soltou outros palavrões, e disse assim: você vai fazer isso aqui, para passar o seu medo durante pelo menos 3 meses, você vai fazer musculação e você vai fazer pilates, você vai ver que você não vai ter mais dor de coluna, logo, bem em cima, logo rapidinho. Pronto, com 1 semana de musculação e pilates eu já estava andando normal. Com 2 semanas a dor sumiu, zerou. Eu falei: não é que o filho da mãe estava certo? E aí eu vou para o pilates, do pilates já corro para a academia. Já criei a cultura de fazer isso. E semana passada eu no pilates, aí cheguei lá e o instrutor lá de pilates é crente, graças a Deus. E tinha uma moça lá que estava fazendo pilates. Moça não, ela é mais velha do que eu, né? Mas para não falar igual o Juliano, as senhorinhas, né? É melhor dizer que era uma moça. Aí a mulher estava lá fazendo pilates. Aí ele conhece ela e ele falou assim: amanhã, e aí, vai para a igreja amanhã? Ela disse: vou nada. Ela é filha do pastor, viu? Vou nada. Aí ele falou: por que tu não vai?
Ela falou, amanhã é Santa Ceia e eu pequei ontem. Aí eu... Que viagem, velho. Aí eu falei, não vou ficar calado, vou me intrometer não. Aí o professor foi perguntar a ela assim, mas tu pecou em quê? Aí ela disse, eu menti pelo telefone. Eu tive que me passar pela minha mãe para poder receber um dinheiro lá. E eu me passei pela minha mãe para alguma coisa financeira, ela estava dizendo lá. E eu, olhando assim, eu falei, Senhor, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Jesus me ajuda e tal. E ela, metida escatológica, começou a falar dos últimos dias, começou a falar sobre iniquidade. Eu fui explicar o que era iniquidade. Aí eu falei, não, vou explicar o que é iniquidade para ela, para entender o que é iniquidade. Olha, iniquidade, mãe, é quando a gente peca conscientemente. Pronto, falei mais nada, deixei para lá, para ela ficar ligada o que era iniquidade. E às vezes a gente não percebe que está agindo de maneira iníqua. Ah, mas foi um pecado pequeno. Não existe pecado pequeno, existe pecado consciente e inconsciente. Existe errar sem querer e errar por querer. Aí você tem que entender duas coisas: errar por querer é pecado e é iniquidade. Errar sem querer é pecado, mas não é iniquidade. Deu para entender? Não é fácil de entender. Mas aí, na sua vida, os pecados que você tem cometido têm sido iniquidade ou tem sido só pecado mesmo? Será que você não mente no telefone? Não mente conversando com alguém? Não dá uma de besta em algumas coisas, sabendo que está errado? Irmão, isso é iniquidade. Então isso não nos diferencia daquele rapaz. Recebe o troco errado e fica calado. Isso é iniquidade. Ganha dinheiro de maneira desonesta. Vende algo como novo sendo usado. É iniquidade. Tudo isso é iniquidade. Só que eu preciso que nós precisamos entender o que é que causa a iniquidade. Porque o fato de ser iníquo, mas eu estou vivo, está tudo bem, não aconteceu nada. A palavra diz que por tardar o castigo é que muitas vezes as pessoas continuam em pecado. Só que a iniquidade, ela tem um preço muito alto. Sabe, querido? Você sabe por que o povo na época de Noé foi destruído? Vocês lembram desse episódio na Bíblia? Gênesis capítulo 6. Isso foi porque eles estavam vivendo em iniquidade. Quando a iniquidade vira cultura, iniciou-se a destruição da minha e da sua vida. Amém ou é de nós? Ah, de nós, né? Sabe o que aconteceu? Sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Não foi só por causa da prostituição, não, gente. É porque virou iniquidade. Aquilo ali virou iniquidade. Para você ter ideia, até o dia que eu pesquisei, a última vez que eu pesquisei, não existiam nem registros arqueológicos que existiu Sodoma e Gomorra. A gente sabe pela Bíblia, mas não existiu, porque eles foram totalmente exterminados, fulminados, não ficou nem osso para contar a história. Sabe aqueles povos que existiam, os cananitas, amalequitas, jebuseus, amorreus, aquela galera todinha foi eliminado exatamente por causa de iniquidade. Iniquidade é um preço muito alto a se pagar, custa muito caro, muito caro. Só que eu quero te deixar mais com a pulga atrás da orelha agora. Iniquidade não só custa caro para o praticante, mas também custa caro para o espectador. Vou repetir para ver se você entende. Iniquidade custa caro não somente para o praticante, mas para o espectador. Sacerdote Eli fez vistas grossas para os seus filhos que estavam vivendo em iniquidade no templo, relacionando sexualmente com as mulheres do templo e tirando com o garfo lá os sacrifícios que eram feitos antes de oferecer ao Senhor. Eles tiravam
e roubavam em sacrifício. Isso era iniquidade. O pai fez vistas grossas. O que aconteceu? Morreu inchado, com pescoço quebrado e cego para trás de uma cadeira. Eu vou mais além. O rei Saul, Deus, lá em 1 Samuel, ali entre o capítulo 14, 15 ou 16, eu não me recordo 100%, mas é por ali, mandou destruir totalmente os amalequitas. Aí ele foi e conservou o quê? O rei e os animais. Ele não foi totalmente contra a iniquidade. Ele viu coisa boa na iniquidade. E quando ele viu coisa boa na iniquidade, o Senhor destituiu totalmente Saul. E o fim dele foi terrível também. Sabe? Quando nós fazemos vistas grossas para a iniquidade, independente de ser mulher, marido, filho, irmão, parente distante, iniquidade do cachorro, do papagaio, do periquito, qualquer coisa. Se a gente faz vistas grossas para isso, entenda uma coisa. Olha para a sua vida. Aí você pensa agora, o chamado de Deus na minha vida está apagado, sumiu. Eu não consigo mais viver o chamado de Deus para a minha vida. Pode ser que você está fazendo vistas grossas para a iniquidade. As vistas grossas apagam, destroem, desfazem o chamado de Deus na sua vida, quando você faz vistas grossas para isso. Aí você pode dizer assim, mas eu não sou rei, eu não sou sacerdote, só funciona para rei, para sacerdote. Engano seu, porque pelo menos na minha Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso quer dizer que, se você é rei, é sacerdote, se você tem unção de Deus, a unção é para uma ação, porque unção sem ação é somente presunção. Se você tem unção e não age, não fala, porque a Bíblia diz, você é rei, sacerdote, isso, aquilo, outro, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a continuação do versículo não existe, o começo também não existe. Com Deus é tudo ou nada, velho. Não tem para onde correr. Amém? Vamos mais fundo? Só 2 pessoas falaram vamos. Vocês não estão gostando de mim. Sabe? Aconteceu também com aquele jovem, ele esqueceu do chamado. Eu costumo dizer, às vezes conversando com os jovens, às vezes alguns jovens chegam para mim e começam a conversar. Isso não só acontece com jovem. Hoje em dia isso acontece com até homens casados e mulheres casadas também. E eu conversando com alguns jovens, e quando alguém está preso na prática da masturbação, está preso na prática da prostituição, está preso na pornografia, está preso em algum pecado, a primeira coisa que acontece com essa pessoa é o esquecimento do seu chamado. Aí você diz, como assim? Será que ele, na hora da prática da pornografia, da masturbação, da mentira, de qualquer outro tipo de pecado, enquanto ele está praticando, ele lembra? Ele diz assim, o Senhor me chamou para as nações, e faz as coisas erradas? Enquanto está fazendo, ele lembra? Não lembra. Por quê? O pecado nos leva a esquecer do nosso chamado. Então, quando nós vivemos em pecado constante, se você esquece do chamado, quando peca, quando está na iniquidade, você tem Alzheimer. Você praticamente é Alzheimer, tem Alzheimer do seu chamado. Deus não nos chamou somente para ocupar um banco de uma igreja. Deus não me chamou, nem te chamou somente para chegar na igreja no culto de domingo, sentar, depois levantar as mãos, dar o dízimo, dar a oferta, falar com o pastor, dizer, e aí beleza, vamos para a comunhão na célula, sem que você faça diferença na vida de alguém, querido. Deus não me chamou, nem te chamou para isso. Isso não existe. Isso não pode acontecer.
Isso não faz parte dos filhos de Deus. E aquele jovem, eu vou correr. Meu Deus, eu ainda estou no terceiro slide, são 25. Estou brincando. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele caindo em si, aquele cara estava de estômago vazio, quem sabe até há dias. Porque para você desejar comer a lavagem de porco, você não está com fome depois de ter tomado o café da manhã e você quer almoçar e sentir o cheirinho da lavagem de porco, você quer comer. A não ser que você esteja muito endemoninhado, tem um ninho de demônio em você. Mas fora isso, é impossível, cara. Você tem que estar muito tempo sem comer para poder desejar a lavagem dos porcos, porque é tudo comida azeda. Você já viu como é que um animal deseja algo azedo? Eu tenho uma cachorrinha lá em casa e de vez em quando a filha da mãe tem que estar tomando remédio, porque ela não pode ver um lixo aberto. Se ela vê um lixo aberto com a comida azeda, chocolate, o que não pode comer, ela quer se alimentar. Ela não pode ver uma brecha que ela quer se alimentar daquilo. E assim são com aqueles que andam em iniquidade. Não pode ver uma brecha para o pecado que quer se alimentar daquilo. Não pode ficar sozinho em casa que entra na pornografia. Não pode ficar sozinho em casa que começa a pensar em besteira, a planejar o mal. É como o cachorro vivendo pelo instinto. Não pode ficar sozinho um momento em casa que quer fazer o que é errado, pô. A minha cachorra é do mesmo jeito, deixa o lixo aberto, ela come. Aí quando dá fé, está fazendo cocô na casa toda, tudo sujo. Aí sobra para os pais espirituais limpar. É assim que acontece com os filhos espirituais. Começa a se alimentar de besteira, a fazer caca. Aí sobra para os pais espirituais sair limpando, cuidar, remediar. Aí eu, como é a cachorra lá em casa, dá vontade de dar uma tapa. Aí a minha esposa segura a bichinha. O nome dela é Nutella, mas quando ela faz isso, só sai Nutella dela. Terrível. Eu fico, meu Deus do céu, que fedor de peixe morto. É terrível. E o cara caiu em si. Nesse tempo ele estava vivendo como um animal, pelos instintos. Então olhe para a sua vida. Se você está vivendo por instintos, chegou a hora de você cair em si. Se você está vivendo por instintos, chegou a hora de cair em si. Mas não somente cair em si, não somente perceber, mas para fazer o caminho de volta é necessário. E a gente tem que entender que existem coisas que precisam acontecer nesse caminho de volta. O caminho de volta não pode ser feito de qualquer jeito. O caminho de volta não pode ser feito de qualquer jeito. Uma vez minha filha tinha uns 3 anos mais ou menos, ou menos, ou mais um ano, entre 3 e 4, ou entre 2 e 4, não sei. E eu estava na sala assistindo o DVD do Thales. E de repente o Thales cantando lá a música: existem certas situações difíceis de esqueci a letra. Olhamos para o lado e não, ninguém pode ajudar. Pronto, estava ouvindo essa música e Deus começou a falar comigo. O Espírito Santo veio na sala, velho. Quando o Espírito vem, não há que resista. E ele veio na sala e eu, eita Senhor, isso não. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, isso não. Eu comecei a chorar. Minha esposa passou na sala, olhou para mim e fez: Mo, o que é que está acontecendo? Você está chorando tanto aí? Eu falei: o Espírito Santo mandou eu fazer uma coisa que eu não quero fazer. Aí ela falou: mas não adianta. Se Ele mandou, você tem que fazer. Senão nunca você vai ter paz. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês de alguma coisa que você precisa consertar. Se você não fizer, você não vai ter paz. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo: meu filho, vá na venda, compra uma bacia, pega uma toalhinha, vá lavar o pé do seu pai. Eu falei: do meu pai não. Do meu pai não, aquele cara é muito ruim. A minha esposa estava grávida, eu liguei para ele para dar a notícia. Quando eu liguei para ele para dar a notícia que ela estava grávida, ele desligou o celular. Aí eu fui ligar de novo e ele não atendia mais. Depois eu soube que ele mudou de número, porque eu acredito que ele achou que eu ia pedir alguma coisa a ele. E eu nunca pedi nada a ele. E eu fiquei mais revoltado ainda com ele, mesmo no evangelho, com raiva do meu pai.
servindo a Jesus e com a cara de pau mais cínica: Senhor, eu te amo, e com raiva do meu pai. Aí o Senhor falou: vai lá lavar o pé do seu pai. Aí eu levei minha esposa, fui lá. A mãe da esposa dele era cadeirante, e eu cheguei lá e eu disse: pai, eu vim aqui, vim pedir perdão ao Senhor, e vim lavar os pés do Senhor e orar pelo Senhor. Eu me ajoelhei na frente dele, botei a água, a bichinha na cadeirante começava a balançar a cadeira assim. Eu nunca vi isso, chorando. Chorava, eu nunca vi isso. A filha dela também chorou um bocado. Lavei os pés dele, pedi perdão. No outro dia ele ligou para mim, pediu para eu ir lá, eu fui lá, falei com ele choroso, né? Acredito que Deus tocou no coração também. E ele disse: meu filho, eu não sei o que é que eu fiz da minha vida, já fiz tanta coisa errada, principalmente com você, não era para eu ter agido assim. Ele tentou consertar do jeito dele, mas não foi muito bom, foi muito certo, não deu certo no final das contas. Foi só um momentozinho. Mas enfim, eu fiz a minha parte. Depois fui na casa da minha mãe, lavei os pés da minha mãe. Aí Deus falou: você vai lavar os pés do seu padrasto também. Aí eu, Senhor, vai lá. Eu lavei os pés da minha mãe, do meu padrasto, que eu brigava muito com ele. Uma vez eu com 15 anos eu fiz muita raiva a ele. E a gente lá brincando, eu com meus primos. Aí meu primo tinha mania de dar mortal. Aí meu primo deu mortal, que foi um barulho. Ele dorme à tarde muito bem. Aí ele dormindo à tarde, ele acordou brabo. Quando ele estava brabo que acordou, que ele falou: rapaz, deixa de fazer zoada aí, rapaz. Só que ele bem forte, bem ignorante na hora. Aí eu olhei para ele, falei: tá vendo, Alma, você fazendo zoada aí, essas formigas aí fazendo zoada. Aí ele ficou doido. Esse cara, eu debochado, né? Esse cara ficou doido, querendo bater em mim. Aí ele fazia comigo, e eu olhando para ele assim. Ele: vai embora daqui, vai embora daqui. Aí eu peguei, saí desmontando uma cama de ferro que eu tinha. Aí minha mãe estava na rua, nem sabia, bichinha. Quando ela chegou desmontando tudo, ela falou: você vai para onde? Eu falei: vou para casa da minha avó. Seu marido não me quer aqui não. Aí fui embora para casa da minha avó. E minha mãe: não, isso não existe, eu vou acabar meu casamento, isso está errado, expulsou meu filho. Aí eu olhei para ela, querendo que ela fizesse isso, mas eu disse para ela: mãe, a senhora casou com ele, não foi comigo. Vai chegar o dia que eu vou embora, vai chegar o dia que eu vou sair de casa, e a senhora vai continuar casada com ele. O erro foi meu, deixa eu arcar com as minhas consequências. Minha mãe chorava, todo dia minha mãe chorava por causa disso, todo dia. E eu fui, e fiquei lá na casa da minha avó um tempão. Minha avó trabalhava e... enfim, não é essa história que eu vou contar para vocês. E Deus falou: você ainda tem coisa para consertar. Aí tinha uma tia minha que tinha muito problema comigo também. E dessa vez não fui eu que provoquei. As outras foi, a maioria. Mas dessa não foi eu. E eu fui atrás dela e falei: tia, eu vim aqui pedir perdão para a senhora. Dias antes, o filho dela, eu tinha uma lan house, o filho dela tinha quebrado o vidro da lan house, tinha jogado casca de manga descascada dentro da lan house. Eu tinha acabado de limpar tudo. Ele jogou um monte de manga descascada lá e eu saí revoltado. Quando eu saí correndo atrás dele, ele puxou uma faca e apontou assim para mim. Aí eu levantei a mão assim. Aí eu disse: fure, você não é macho? Mas já ligado, porque se ele viesse dar um murro, né? Aí eu: fure, rapaz, você não é macho? Aí ele saiu correndo, pronto. Aí eu fui lá, pedi perdão à minha tia. E quando eu pedi perdão a ela, o meu primo, filho dela, e o outro me abraçaram e todo mundo começou a chorar. Aí foi aquela choradeira tremenda. Aí eu falei: que coisa boa é perdoar e liberar perdão. Que coisa boa é viver em paz. Aí Deus falou: mas você ainda não está em paz, meu filho. Ainda tem coisa para consertar. Eu falei: Senhor, o que é que tem? Aquele rapaz que saiu devendo R$180 da sua lan house. Você vai lá na casa dele e vai liberar essa dívida e vai pedir perdão a ele. Eu falei: Senhor, esse cara não. É esse cara mesmo. Aí eu fui lá atrás do cara, chego na casa do cara, peço perdão, conserto com o cara, faz o caminho de volta. Eu falei: agora sim, agora está tudo certo. Vou para casa.
Quando vou indo para casa, o Espírito Santo falou: falta uma pessoa. Eu falei: Deus, quem é? O seu primo, Luan. Aí eu não. Ainda não. Aí o Senhor foi além das minhas forças, e o Senhor não dá prova que a gente não pode suportar. Meu avô faleceu e eu disse para minha esposa: vamos morar com minha avó um ano, até que ela fique tranquila depois da morte do meu avô e tal. E a gente foi, passou um ano lá certinho. Depois a gente voltou com tudo para casa, porque tem coisas que não dá tão certo. E esse meu primo estava morando lá também. Minha filha tinha cerca de 2 anos, e minha filha gostava muito dele. Tudo era Luan, Luan para lá, Luan para cá. E eu achava o máximo isso, porque ele brincava com ela, botava ela na cacunda e tal. Mas uma vez, porque eu repreendia muito ele, consertava muito o que ele fazia, porque também sofreu muito, não teve pai, não teve mãe. A mãe tentou afogá-lo uma vez na banheira, para você ter ideia. Esse menino, uma vida muito destruída. E uma vez a minha filha foi chamar ele para brincar, ele estava lavando o banheiro, ele deu um beliscão no braço dela que ficou roxo. Cara, aquilo para um pai foi terrível. Eu falei: eu quero matá-lo. Eu tinha muita raiva, velho. Era a pessoa que eu tinha mais raiva. Dessa história todinha era que eu tinha mais raiva. E aí Deus mandou ir lá, e eu fui lá. Eu falei: Senhor, mas eu não vou abraçar ele não. Só vou lá. E cheguei lá, fiquei de frente para ele, falei: Luan, eu vim falar com você. Ele se armou, já imaginando o que era. Minha família tem muito problema com violência, algumas pessoas. E ele se armou para mim. Quando ele abriu a mão assim, eu disse: cara, eu queria pedir perdão a você e liberar a sua vida, porque você bateu na Eloá, minha filha. Ela tinha somente 2 anos quando você fez isso. Esse cara deitou no chão. Ele gritava chorando na minha frente. Chorou, que entrava em desespero e pegava nos meus pés. E eu, com muita raiva ainda dele, eu falei: me larga, fica aí, velho, fica aí. Eu estou vindo aqui porque Deus mandou eu vir. E foi muito difícil fazer isso. E aí aconteceram muitas coisas. Um primo meu morreu, e ele entrou em algumas confusões, e ele precisava ir lá para o sul. Foi lá para, não sei se é Goiás, Goiânia, para onde era, não lembro direito. Mas sei que ele ia para o sul. E tinha que levar ele no aeroporto, alguém. Aí minha mãe vai e liga para mim, não sabendo de nada da história, liga para mim: ô filho, precisa de alguém para levar o Luan no aeroporto. Aí Deus falou: você vai, e você vai levar as malas dele. Aí eu falei: tá certo. E eu fui lá levar o Luan, peguei as malas do Luan, botei no meu carro, levei ele lá. Quando foi tirar as malas, eu falei: não, Luan, deixa que eu levo. Peguei as malas, fui até aquela parte de embarque e desembarque, deixei lá e perguntei a ele: você precisa de mais alguma coisa? Aí ele me abraçou, chorou e disse: você é um pai para mim. E aí, naquele dia eu voltei para casa, feliz, disse: Senhor, eu fiz a minha parte. Eu plantei a semente, eu fiz a minha parte. Foi difícil fazer o caminho de volta, então você tem que entender, querido. Eu tenho que entender que o caminho de volta vai ter riscos, o caminho de volta vai ter consequências, o caminho de volta vai ter dores, mas o caminho de volta é o único lugar de volta para Deus, é o único lugar que nos leva de volta para a presença do Senhor. Não tem como a gente voltar para a presença de Deus se a gente não faz o caminho de volta. A gente precisa fazer o caminho de volta. O caminho de volta, ele não pode ser somente de palavras. Ele precisa ter humildade, ele precisa ter humilhação de si mesmo, ele precisa ter reconhecimento, ele precisa ter conserto, ele precisa ter ação e ele precisa ter justiça. Aquele filho era consciente do que diz em Deuteronômio, capítulo 21, que a gente leu aí. Aquele filho era consciente, quando ele voltou, ele sabia que ele podia ser apedrejado até a morte, por ter desonrado o pai antes. Ele sabia que podia sofrer muitas consequências, mas ele disse: eu vou fazer o caminho de volta. A palavra diz que ele diz assim: levantar-me-ei, irei para junto do meu pai, e direi a ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Sabe por que ele fala isso? Sabe por que ele fala: pequei contra o céu e pequei contra ti?
porque ele sabia que o pai era um homem de Deus e amava o Senhor acima de todas as coisas. Ele falou: primeiro eu tenho que consertar com o Senhor, primeiro eu tenho que consertar com Deus, depois eu conserto com o meu pai, porque a pessoa mais importante para o meu pai é o Senhor, a pessoa mais importante para o meu pai é Deus, por isso eu tenho que consertar primeiro com Deus. Está entendendo, querido? Não adianta a gente fazer só o caminho de volta sem consertar com o Senhor. Primeiro a gente precisa consertar com o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei. E ele diz assim: não sou mais digno de ser chamado seu filho, porque ele sabe que ele não tinha mais condições nenhuma de ser chamado filho. Ele jogou fora. Existem duas reconciliações para a gente fazer. A gente tem que se reconciliar com Deus, com o Pai, e se reconciliar. Ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Diz para alguém perto de você aí, querido: ó, existe porção dupla para você quando você honra o Senhor de todo o seu coração. Existe porção dupla quando você faz o caminho de volta, amém? Tá já terminando, falta 22 slides. Estou brincando. Ó, é o último. O último. Existe uma recompensa para aqueles que fazem o caminho de volta, para os filhos de Deus. Entenda que esse caminho de volta não acontecerá de maneira hollywoodiana, viu, gente? Vai sofrer. Todo mundo que faz o caminho de volta vai sofrer. Existem consequências no caminho, depois do caminho de volta, que são permanentes. Nunca vai ser esquecido. Tanto que se você errou com a pessoa, quanto se a pessoa errou com você, faça o caminho de volta. Pode ser que nunca esqueça. Quem aqui já errou muito, pecado sexual, alguma coisa assim? Tem coragem de levantar a mão? Ó, tá vendo? Você esqueceu das vezes que você errou? Não, né? Então, perdão não é amnésia, né? Amém? Para a gente finalizar, Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Espera aí, Jesus condenou o pecado? Como é que é isso? O salário do pecado é Jesus, que foi que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário? Morreu, não é isso? Só que Jesus tinha pecado? Então, ele morreu sem culpa, concorda? Então, se ele morreu sem culpa e o salário do pecado é a morte, significa que o pecado que o matou não era dele, então ele não tinha culpa sobre o pecado, então ele tinha poder sobre o pecado, ele tinha como condenar o pecado, ele tinha como dizer o pecado assim: agora você não terá mais domínio, eu tenho domínio sobre a morte. Amém? É isso que diz quando Jesus condenou o pecado. Ele destruiu a ação do pecado, ele destruiu o senhorio do pecado. Continua: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai se ligando aí, por isso que você tem que ser filho também espiritual. Você tem que nascer do Espírito. Eu tenho que nascer do Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Você já se liga por aí: Deus, eu estou com a mente voltada para o que a carne deseja, então eu estou vivendo segundo a carne. Está errado. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Prossegue. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vai.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pode ir. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Segura um pouquinho. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diz para quem está perto de você, quer ser guiado pelo Espírito, busque o Espírito de Deus e você será chamado filho de Deus. Próximo. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Cara, se liga nisso. Paulo está escrevendo aí para Romanos, amém? Não sei se vocês sabem, mas Romanos foi uma igreja que Paulo não fundou, né? Paulo ainda não tinha nem ido lá, quando ele escreve essa carta. Mas Paulo, pensando de maneira muito inteligente pelo Espírito Santo, Paulo disse assim: eu tenho que falar na linguagem dos caras lá, eu tenho que falar na linguagem que eles entendem. E esse versículo expressa exatamente isso. Por quê? Preste atenção nisso. Quando Deus vem muitas vezes sobre a nossa vida, quem já sentiu um calor muito forte quando a presença do Espírito Santo vem sobre você? Já sentiu? Aí a Bíblia diz pra gente que Deus é como fogo. Mas Ele é fogo? Ele queimou? Queimou não foi? Consiga entender que aquele calor é o Espírito Santo. Amém? Então ele vai e fala assim, ó, para que não escravize, para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que os torna filhos por adoção. No Império Romano, era muito comum a prática da adoção, principalmente de homens. Por quê? Os imperadores, eles tinham por necessidade que o primeiro filho deles fosse um homem. E muitas vezes, quando as mulheres engravidavam, que nascia uma menina, era um problema muito grande, porque os filhos dos escravos, às vezes. Imperador Augustus, o filho dele também foi adotado. A maioria dos imperadores, muitos dos imperadores romanos, eles eram filhos adotivos. Amém? Dá para entender fácil? Pronto, eles eram filhos. A família que estava cuidando do menino lá era escrava dele. E o menino continuava como escravo. Ele continuava normal como escravo. E quando ele vivia como esse escravo, até que ele fosse revelado como filho, tinha um processo. Aí quando ele era revelado como filho, ele recebia, presta atenção que está tudo ligado com a parábola, vestes novas, um anel e sandálias. Porque os escravos eles andavam descalços e com a roupa totalmente comum. Então os filhos eles recebiam vestes novas quando eles eram adotados. Porque eles eram adotados, mas tinham que aguardar até que fossem revelados como filhos dos imperadores. Porque o imperador adotava ele na escondida e falava assim: vou tentar. Se nascer uma menina, eu já tenho documento provando que esse menino eu adotei antes e ele é meu filho antes. E ele não só se tornava filho, mas se tornava alguém muito forte na guerra. Ele se tornava de fato um imperador.
Aí Deus assim fala: Paulo, fala na linguagem deles, para eles entenderem. Deus nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque ele participava da herança dos filhos de sangue dos imperadores. Se de fato participamos de seus sofrimentos, ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que lutar por Roma, ele tinha que cumprir todas as ordens dos pais, então ele tinha que participar dos sofrimentos. Então ele estava explicando para os romanos, com a cultura romana, como são os filhos de Deus. Então, significa que eu e você precisamos participar também dos sofrimentos de Cristo, amém? Dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Próximo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Tudo linkado com a adoção romana. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam. Entendeu agora? É como se todos os romanos aguardassem ansiosamente quando o filho da ascensão daquele imperador ia ser revelado para as outras pessoas. Aí Deus vai e diz assim: o pastor Manassés fala muito isso, eu vou me encaixar, vou me diminuir, como se Deus dissesse isso, vou me diminuir para ver se ele entende o que é que eu quero dizer para ele, como filho. Próximo. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, amém? Diz para alguém perto de você assim: o plano de Deus se concretiza na vida dos que fazem o caminho de volta e na vida daqueles que vivem pelo Espírito. Amém? Fácil de entender? Difícil de praticar? Não é verdade? Muito difícil, querido. Fazer o caminho de volta. É muito difícil consertar as coisas. Mas o próprio Jesus, ele disse que a porta é estreita e apertada, e poucos são os que entram por ele. Eu não vou poder nunca te forçar. O que eu mais pedi a Deus é que, como muitas vezes essa palavra é emocionante, essa palavra de caminho de volta muitas vezes é emocionante, o que eu pedi a Deus foi: Senhor, que não seja pelas emoções, que o caminho de volta seja uma decisão, e assim como aquele jovem decidiu, disse: voltarei para a casa do meu pai, direi para ele: pequei no céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele chegou, que o pai o viu e foi ao encontro, o abraçou e o beijou, ele disse exatamente essas palavras para o pai. Esse jovem chegou maltrapilho, esse jovem chegou descalço, sem autoridade nenhuma, porque possivelmente até o anel de filho ele vendeu para poder se alimentar. E o pai disse: tragam as vestes diferenciadas para ele, coloquem um anel. Ele restituiu a autoridade e dê-lhe sandálias, porque só quem tinha sandálias eram os filhos, os escravos já não tinham sandálias. Isso é uma representação de algo muito importante no mundo espiritual. Quando nós não fazemos o caminho de volta, nós andamos sem cobertura, filho. Quando nós não consertamos as coisas, nós andamos sem cobertura. Nós andamos sem vestes diferenciadas. Quando nós não fazemos o caminho de volta, toda a autoridade, porque o anel representava a autoridade, toda a autoridade na nossa vida, ela é destituída. Nós perdemos a autoridade de filhos de Deus. Sabe, porque muitas vezes nós nos encontramos com vergonha de corrigir algumas pessoas em alguns erros,
porque nós praticamos os mesmos erros e temos vergonha de dizer, e não fizemos o caminho de volta para consertar. Aí não podemos dizer, cara, faz isso não, pô, porque eu já fiz isso dá errado, eu fiz o caminho de volta, eu consertei, tem jeito para você. Aí às vezes a gente vê as pessoas em iniquidade e a gente fica calado, porque não fez o caminho de volta. Se não fez o caminho de volta, não tem relevância. Se não tem relevância, não tem autoridade para falar sobre aquilo. Amém? Estão entendendo? E por último, as sandálias. As sandálias nos diferenciam, elas preparam o caminho. Quando nós temos autoridade e usamos essas sandálias, a palavra fala algo sobre nós. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Quão formosos são os pés. Não foi só por humildade que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas foi uma preparação para caminhar. Tanto que depois disso eles foram conhecidos como a igreja do caminho. Os que caminhavam. Feche seus olhos aí onde você está. Comece a orar. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei o que foi que o Espírito Santo falou com você hoje. Quais caminhos precisam ser retornados? Quais caminhos precisam ser consertados? Com pai, com mãe, irmãos, familiares, parentes. Eu não sei o que é que você precisa fazer, pais espirituais, com seus filhos até. Pode ser que você tenha errado muito com seu filho, com sua filha. Pode ser que você tenha errado muito, muito e muito, e saiba que está errado conscientemente. E agora você sabe que o erro consciente ele é iniquidade. Agora você sabe que a iniquidade destrói a sua vida. E agora vem a resposta também para muitos. Porque minha família está tão espalhada, porque minha família está tão destruída, Senhor. Porque pode ser, meu filho, minha filha, que você está andando de iniquidade e você precisa consertar com o Senhor. Não há vergonha para ninguém. Pelo contrário, é motivo de muita alegria quando alguém conserta. Porque a festa no céu quando arrependimento. E quando um pecador se arrepende, conserta com o Senhor. Assim como eu digitando, escrevendo essa palavra e falando: Senhor, eu fiz tantos caminhos de volta, mas ainda tem caminho de volta para fazer, ainda tem coisas para consertar. Deus, me ajuda. Existe um outro caminho de volta que precisa ser feito todos os dias, quando os nossos olhos se inclinam para o pecado, quando nossa visão se turva e nós não enxergamos mais os planos e as promessas de Deus. E eu digo planos e promessas, porque de fato são promessas. O pecado também faz promessas. O pecado da prostituição, ele promete satisfazer. O pecado da prostituição, ele promete te dar uma alegria. O pecado da mentira promete guardar a sua vida, guardar o seu orgulho. Os pecados, eles fazem promessas, assim como o Senhor fez promessas. E quando não estamos firmados na promessa da palavra de Deus, nos firmamos na promessa do pecado. E nessa noite, não com apelo emocional, querido, pelo contrário, eu acredito que o Espírito Santo está passeando em nosso meio. Eu acredito que o Espírito Santo está passeando aqui nos corações e trazendo um calor diferente no seu coração, no meu coração. Eu não sei se nessa noite há alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que é o primeiro caminho de volta. Voltar a face para o seu Criador, entregar totalmente a vida e o coração para Jesus e dizendo: Senhor, eu quero te servir agora pelo resto da minha vida. Eu quero ser chamado de filho de Deus. Eu não quero ser somente uma criatura, não quero viver somente como alguém que vive pelos seus próprios instintos somente. Ou quem sabe você não vive pelos instintos, mas você já é alguém que de certa forma
já vive de maneira regrada, mas independente da sua maneira de viver, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não sei se nessa noite há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que já fez isso e largou o Evangelho, abandonou o Evangelho. Mas se nessa noite há alguém que quer entregar o seu coração para Jesus, eu te convido a levantar uma das suas mãos aí mesmo onde você está, e alguém vai aí orar com você. Espírito Santo, nessa noite eu quero orar. Eu quero orar porque Jesus, ele disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e lhes obedecem. Escutam a minha voz e obedecem. Se há alguém aqui nessa noite com quem o Senhor falou e chamou para ser filho de Deus, chamou para entregar o seu coração, que em nome de Jesus o Senhor alcance agora e traga esse filho para perto do Senhor, e traga esse filho de volta, e traga esse filho para viver na tua presença. Mais uma vez eu pergunto: há alguém aqui nessa noite que deseja entregar o seu coração para Jesus? Se há alguém, levante aí uma das suas mãos e alguém vai orar com você. Alguém vai orar com você nessa noite, a fim de que você seja conduzido a ser chamado de filho de Deus, a viver como filho de Deus, a viver como filho de Deus. Alguém aqui nessa noite que quer entregar essa vida para Jesus? A minha insistência não é para me promover e nem para negociar Jesus. A minha insistência é porque a palavra dele diz que a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. A vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. Existe uma guerra muito grande sendo travada dentro de você, dentro do seu coração. Vez por outra você fica olhando para mim, baixa a cabeça, olha para mim, baixa a cabeça, e fica: será que é comigo que Deus está falando? Será que é comigo que o Espírito Santo está falando? Mas pela última vez eu te chamo, filho, levante uma das suas mãos, entregue seu coração para Jesus nessa noite. Fique à vontade quanto a isso, pois diferente do diabo, Deus, ele não invade. A palavra de Deus diz que ele diz: estou à porta e bato. O diabo não, ele vive bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Pode ser que hoje, não sei por que eu estou falando isso, mas eu geralmente nunca falei isso num apelo. Pode ser que hoje seja a última oportunidade que você tem de levantar a mão, e você não saiba disso. Como disse na palavra, pobre homem, não sabe que essa noite pedirão sua alma. É muito forte falar sobre isso. Mas se há alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus e deseja entregar o seu coração para Jesus e fazer o caminho de volta, eu digo para você: não deixe que o diabo roube a semente plantada no seu coração. Entregue o seu coração para Jesus. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, se reconciliar com Ele? Quem sabe você desviou do Evangelho, já aceitou a Jesus há muito tempo e desviou e quer entregar o coração para Jesus. Acredito eu então que todos os que estão aqui já servem a Jesus. Senão você está perdendo uma grande oportunidade de entregar o seu coração para Jesus. Amém? Vamos sentar, amém, queridos? Pode sentar um pouco. Já estamos terminando. Cícero, é tu que vai falar? O irmão Cícero vai falar umas palavrinhas aqui para você, rapidinho.
tá mais fitness agora. Já mudou as camisas, tá vendo aí? Ó? Aleluia. Pai do Senhor, queridos. Amados, como todos sabem, nós estamos fazendo uma obra muito grande, né, aqui, de reforma no nosso templo. Tem sido desafiador, tem sido verdadeiramente algo também muito gratificante. O resultado que está acontecendo, né? Nós temos aqui atrás a reforma bem adiantada, como todos vocês já conhecem, e mais uma vez nós vamos fazer uma rifa, e o pastor já anunciou aqui algumas vezes, nosso pastor, que será de um iPhone 13. O iPhone 13, quem é que não quer o iPhone 13? Faz assim, quem não quer? Todo mundo quer um iPhone 13, o iPhone 13 é bênção. Então será feita essa rifa com o intuito de angariar fundos para que nós possamos concluir essa reforma que está ficando extraordinária, que nada mais é para nos trazer mais espaço, para trazer mais vidas, para que nós possamos ter mais famílias aqui, para que o reino do Senhor possa avançar cada vez mais. Então essa rifa ela vai ser disponibilizada para cada irmão. Cada bilhete será no valor de apenas R$10, certo, gente? Então o que é R$10? Hoje é um refrigerante, uma Coca-Cola, né? Um sanduíche não é mais esse valor. Para você comer um sanduíche, por mais simples que seja, é no mínimo R$20. Então, vale a pena você investir R$10 para ganhar um iPhone 13? Então, hoje é o sonho de muitos, né? Então, fica essa oportunidade. Vai ser para abençoar a obra do Senhor, para abençoar o reino, pode ter certeza. Muitas famílias virão através de tudo que está sendo feito aqui, de tudo que está sendo preparado para receber essas famílias, e nós temos que, com muito carinho, muito amor, investir nessa obra, porque é para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, no final, cada um de vocês procure o irmão Eliamar, o diácono Eliamar aqui, para que possam estar pegando os seus bilhetes, né? Vai ser disponibilizado o carnezinho para quem puder também estar fazendo esse trabalho conosco, para estar divulgando e para estar vendendo. E também quem quiser comprar, fique à vontade para estar adquirindo. Tá bem, queridos? Será com o Eliamar. No final, vocês procuram o Eliamar para estar pegando o carnezinho. Amém? Amém. Lembrando que o Eliamar vai estar anotando direitinho o seu nome, o carnê que você pegou. A gente teve, em outras rifas, muitos problemas com pessoas que pegavam o carnê, vendia e adoecia 3 meses perto do sorteio, e sumia. A pessoa ficava doente, né? Não sei porquê, e não conseguia prestar contas, né? E aí, para evitar isso, a gente vai estar agora pegando o seu nome. Então, queridos, quando você pegar esse carnê, tome nota como um compromisso, certo? Tome como compromisso, pegue para vender de verdade, pegue para contribuir com esse nosso projeto. E se você não conseguir vender, devolva o carnê, certo? Mas a intenção é que quem pegar, pegue para vender. Amém? Vamos embora, vamos para casa agora, vamos ficar de pé para a gente finalizar o culto. Chegar em casa, não tome logo a Coca-Cola, pega essa palavra, mastiga um pouquinho, ainda se você anotou, amém? Agora não só anote, mas põe em prática, faça os caminhos de volta que precisam ser feitos, em nome de Jesus, amém? Vão debaixo da paz, que o Senhor abençoe cada um de você, faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, te livre do homem mau e te dê a paz em nome de Jesus. Uma noite de bênção, uma semana de vitória, amém?